Aí, agora sim. Amores, para quem está vendo a gravação, a gente hoje tem a nossa primeira aula especial da mentoria. Uhul! Eu adorei essa proposta, porque a gente tem muita gente boa na mentoria, né? Todas nós podemos contribuir umas com as outras, com as suas especialidades, e hoje a gente começa com o Lu, trazendo um pouco de copy para a página de vendas, tá bom? Vou tampar meu microfone, que hoje eu vou ser só aluna. E vou ouvir, Lu. Então tá. Lore, eu te agradeço muito pela oportunidade, pelo privilégio. Me sinto honrada de ter confiado em mim para esse tema. Confesso que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em copy, a questão da página de vendas. E fica à vontade também para conduzir, porque eu sei que eu falo demais, tá? Tentei sintetizar o meu conhecimento de uma forma que fosse proveitosa e as gurias conseguissem extrair o máximo. Mas é isso, não sei se tu quer aguardar as outras meninas entrarem para a gente começar, né? E ninguém perder. Não, estou até avisando para elas aqui que a gente já está ao vivo, mas também estou dizendo que vai ficar gravado. A gente pode começar, não tem problema não. Tá bem. Eu fiz uns slides, porque eu acho que fica mais didático a apresentação dessa forma. E aí eu vou explicando cada tópico. Tá bem? Eu só vou abrir aqui. Só vou ir abrindo aqui a apresentação e já compartilho. Acho que eu preciso da tua permissão, Lone, para mim conseguir apresentar. Sério? Deixa eu Ou eu ver te mando o aqui. link, você pode ir passando também, não sei. Não, eu coloco, vai ficar mais fácil para você mesmo. Ah, agora deu. Deu? Deu. Ah, achei estranho, porque geralmente não precisa de autorização. Pois é, agora Pronto. deu. Tá. Peraí. Opa, deu, tá aqui. Então, hoje vamos falar sobre páginas de vendas de alta conversão, né? Como construir a copy da sua página de vendas, de uma forma que ela fique assertiva, alinhada com o seu produto, alinhada com o seu tom de voz, com a sua verdade, porque é nessa copy que eu acredito. E ela faz toda a diferença, é o que faz uma página realmente ter uma alta conversão. Antes de mais nada, vou começar introduzindo, então, o que é uma página de vendas. Ah, deixa eu me apresentar, né? Já quero ir direto pro conteúdo. Prazer, eu sou Luísa Vidal, sou copywriter desde 2021. A minha jornada com copy iniciou graças à poesia, que era apenas um hobby. Então, eu comecei nessa área não porque eu procurei, pessoas me procuraram querendo me levar para essa área. E hoje essa paixão se tornou meu trabalho. Então, a escrita, que era apenas uma paixão, um hobby, acabou se tornando meu trabalho. Ao longo dessa minha trajetória como copy, eu já atuei escrevendo para os mais variados nichos, desde psicologia até milhas, fonoaudiologia, música e diversos outros universos. Vamos começar nossa aula de hoje, então. Peço compreensão de vocês, caso tenha algum erro de português nos slides, alguma coisa nesse sentido, porque eu fiz todo o esboço primeiro separado e depois eu passei para o slide da forma como deu. E como eu coloquei muito conteúdo, não tive tempo de fazer uma revisão minuciosa. Então, vamos para o próximo tópico. Opa, peraí. Aí. Conteúdos que falaremos hoje, né? A gente vai falar sobre o que é uma página de vendas, qual é o objetivo de uma página de vendas, quando ela pode ser utilizada, o que não pode faltar em uma página de vendas, o que você deve evitar em uma página de vendas, elementos que fazem toda a diferença na sua página, qual a estrutura de uma página de vendas, por onde começar a construção dessa página, o que é importante você ter em mente e, ao contrário do que o mercado faz, o que eu recomendo que você faça. Esse é um tópico, esse último tópico eu decidi encerrar por ele, porque ele exige muita atenção, justamente porque eu sei que tem muitas verdades disseminadas aí no mercado que eu não concordo enquanto profissional, e vou estar explicando para vocês o porquê. Então, vamos lá.
Ó, esqueci de trocar a imagem, viu? Falei. Perdão, gurias, considerem o conteúdo. O que é uma página de vendas, né? Então, vamos lá. Uma página de vendas é basicamente um site, mas com um único destino, que é o checkout para a compra do seu produto ou do seu serviço, né? Que pode ser também uma ligação, tá, gente? No caso de quando você está vendendo um produto de ticket maior, ou aplicação para uma mentoria, algo nesse sentido. Mas o objetivo de uma página de vendas é falar sobre um único produto exclusivo ou um único serviço e levar você a um destino final pré-estabelecido, tá? E essa é justamente a diferença de uma página para um site de fato. Na página você não tem outras opções ou caminhos a seguir, como acontece num site. E é por isso que ela costuma ser mais assertiva, porque dessa forma você evita confusão e distrações. Se vocês ficarem com dúvidas, fiquem à vontade para estar me perguntando, tá? Qual o objetivo de uma página de vendas, né? Qual é a razão de uma página de vendas? O objetivo de uma página de vendas, ao contrário do que muita gente pensa e do que muitos profissionais pregam, não é exclusivamente a venda, tá? Ela pode e deve ser implementada também como uma forma de aumento da consciência do lead, tá? Aumento da percepção de autoridade do expert e também como uma jornada extra para aproximação do público com aquele produto e aquele profissional. Então, tenham claro sempre o quê? Que a sua página, ela pode ser excelente e o lead não comprar de primeira, por várias questões. De repente, não é o momento dele, de repente, ele não tem aquele valor disponível, não tem realmente como fazer aquele investimento, mas tenha em mente que a sua página sendo excelente, a chance de ele comprar de você em outra ocasião terá aumentado justamente por conta da percepção positiva que a sua página passou nesse primeiro contato. Então, sempre tenham isso em mente, é como eu sempre falo. O destino da copy, a razão da copy existir, ela não é exclusivamente a venda, tá? Ela também pode ser a venda de uma ideia, de um produto, de uma ideia, de uma percepção, e nem sempre ela será a venda do produto exclusivamente. Então, a sua página de vendas pode servir também como essa jornada extra ao longo desse caminho seu com o público e como uma forma de aumentar a autoridade percebida sua, do seu produto e aumentar também as chances de conversão futuramente. O que é uma página de vendas? Espera aí. Deixa eu só ver. Aqui. Quando pode ser utilizada uma página de vendas? A sua página de vendas pode e deve ser utilizada tanto para produtos físicos como para produtos digitais. Ela não se restringe exclusivamente a produtos digitais. Por exemplo, quando eu comecei nesse mercado, eu era muito contratada pela galera do dropship. O que a galera do drop faz? Eles fazem a venda de produtos físicos, enviam. Geralmente são produtos que vêm da China e eles utilizam a página justamente como uma forma de aumentar a percepção sobre aquele produto, tanto em relação à utilidade daquele produto, quanto os diferenciais, etc. Então, ela não é exclusivamente algo ou uma estratégia a ser utilizada só no mercado digital, tá? Ela também se amplia, vai ser colocada no mercado digital, mas ela também serve para produtos físicos. Ó, a Lore já comprou produto assim. Muita gente já comprou, né? Produto de drop. Hoje em dia é mais difícil quem trabalha com isso, né? É um mercado que ele se sofisticou bastante, então não converte tanto quanto antes. Até por conta que hoje em dia a gente tem a Shopee, tem a Shein, então ficou mais fácil acesso a esses produtos. Mas é algo que, principalmente quando o mercado digital estava no seu início, assim, era algo que acontecia muito. Acho que foi um dos booms das páginas de venda. Mas, além disso, ela também pode ser utilizada em lançamentos digitais, que são aqueles lançamentos convencionais, onde há uma escassez de tempo, uma urgência para comprar, tem uma data de abertura e um encerramento bem definido, ou em perpétuo, que é um formato de disponibilização sem escassez de tempo, ou seja, aquele produto está ali à disposição para você comprar quando você bem entender, não tem a escassez de tempo. O que pode mudar com o passar do tempo é a questão do valor,
mas também não costuma ser algo a ser muito alterado, não é tão frequente essa alteração de preços. Vocês estão entendendo até aqui, gurias? Tá bem, vou seguindo, porque eu começo a falar e me volto. Agora vamos para os tópicos. O que não pode faltar em uma página de vendas. A gente precisa ter muito claro que uma página de vendas ela não pode deixar de quebrar as principais objeções do seu público. O que são as objeções? São todos aqueles pontos que a pessoa levanta como desculpas ou razões para não comprar de você. Por exemplo, será que esse método funciona mesmo? Mas eu não sei se funciona para mim, porque eu tenho criança pequena, não vou ter tanto tempo disponível. Estou dando apenas alguns exemplos de objeções. Mas eu não tenho todo esse dinheiro agora para fazer esse investimento. Eu não sei se eu vou ter o conhecimento prévio necessário para conseguir usufruir dessa mentoria. Então, todas as objeções, é tudo aquilo que a pessoa pode colocar na frente como uma razão para não comprar de você ou para ficar em dúvida se deve ou não comprar. Então, assim, a gente precisa sempre ter em mente que a nossa página precisa quebrar essas objeções. Deixar essa pessoa confiante e tranquila de que a gente conseguirá resolver tudo isso e que esses não são empecilhos para ela estar adquirindo o produto. Além disso, precisa ter em mente que não pode faltar numa página de vendas a questão de você visar aumentar a consciência do público sobre a importância e o diferencial que aquele produto ou serviço pode proporcionar. É justamente aí que vai morar a principal diferenciação sua do seu concorrente. Então, você precisa deixar muito claro para ele precisa ter muito claro na mente dele qual que é a vantagem que comprar de você e não de outra pessoa, comprar o seu produto e não outro produto, irá trazer para ele, qual que é a transformação que ele irá obter escolhendo você para estar guiando ele nessa jornada, ou enfim. Além disso, uma coisa muito importante que muita gente esquece de abordar na página de vendas, de ter em mente que precisa ter numa página de vendas, é a questão da identificação. Então, aquele lead precisa ler a sua página e, ao final dela, ele precisa chegar à conclusão. Meu Deus, é exatamente isso que eu preciso. É para mim isso daqui. Meu Deus, parece que está conversando comigo. É exatamente esses os meus dilemas. Jesus, ela passou por tudo que eu passei. Então, a sua página de vendas também não pode deixar de gerar essa identificação. Por fim, não menos importante, a autoridade do expert precisa ficar clara, de modo que não haja dúvidas sobre a competência daquele profissional sobre o que ele está entregando. Então, a pessoa precisa, ao terminar de ler a página, ela precisa concluir. Essa pessoa é realmente competente para me entregar o que ela está prometendo. Porque, assim, gente, se vocês fizerem uma oferta maravilhosa, mas os seus resultados, a sua entrega, a sua experiência não for de acordo com tudo aquilo que você prometeu, a pessoa não vai comprar, tá? Justamente isso pode gerar até uma dúvida na mente desse consumidor. Ele pode até ficar se perguntando, tá, mas ela me prometeu tanta coisa, mas ela nem validou esse método ainda, ela ainda está começando nesse mercado, mas ela recém se formou, ela não tem experiência. Então, tudo isso pode acabar gerando novas objeções, quando a autoridade não está alinhada com a promessa, tá? Então, tem que ter muito cuidado para conseguir realmente transmitir essa autoridade que você tem na sua área. 5, que é muito importante. O que evitar em uma página de vendas? A gente precisa sempre ter em mente que uma boa copy, ela precisa cortar tudo que não ajuda. Tudo que for excesso de informação, tudo que for desalinhado, tudo que for incoerente, tudo que gerar dúvidas, tudo que puder gerar objeções, deve ser riscado da sua página de vendas, tá?
E é por isso que a revisão é tão importante. Então, esse deve ser um ponto que você deve fazer no momento da revisão. O que eu posso tirar daqui? E sempre tome cuidado para tirar aquilo que você realmente conclui que não ajuda, que não está agregando, está só poluindo, está só enchendo de mais informações, está gerando mais confusão do que clareza. Outra coisa que eu sempre aconselho que a gente evite na página de vendas: a agressividade na oferta. Quando você entra com muita sede ao pote, parece que está querendo enfiar algo goela abaixo da pessoa desde o primeiro contato, desde o início dessa página de vendas. Isso soa apelativo, isso demonstra desespero, isso vai dar a entender que você está querendo vender a qualquer custo. Então, e pode fazer justamente a pessoa sair da sua página antes dela chegar na melhor parte, que é a parte dela entendendo o seu raciocínio, comprar a sua ideia, entender como você chegou naquele método, entender o porquê você é a melhor escolha. Então, quando você tenta vender de forma muito agressiva desde o primeiro momento, você pode acabar repelindo aquela pessoa, porque ela sequer entendeu qual é o seu método, qual é o seu raciocínio, qual é a sua metodologia, e você já está querendo enfiar um produto goela abaixo, então isso pode soar, inclusive, como egoísta para ela. Se a pessoa só está querendo me empurrar isso daqui. Então, por exemplo, já ir falando dos entregáveis logo de cara, antes mesmo de explicar o método e como aquilo irá ajudar a pessoa. Já chega falando para ela tudo que ela vai garantir sem sequer ter falado por que aquilo é para ela, qual a transformação que aquilo pode trazer, como aquilo vai solucionar os problemas dela. Outra coisa também que eu aconselho muito que vocês evitem: excesso de gatilhos. É outra coisa que pode soar como desespero. Por exemplo, em toda sessão ficar repetindo que é a última oportunidade, que são as últimas vagas, que é a última chance, isso pode soar apelativo e não vai soar como algo convincente. Outro ponto também que eu sempre peço que vocês prestem muita atenção e evitem que aconteça na página é falar apenas do produto sem defender uma ideia, sem ter um raciocínio lógico por trás, sem ter um raciocínio lógico por trás que conduz a pessoa a entender que ele, no caso, o seu produto ou o seu serviço, é a melhor solução por X mais Y. Não é por vozes da sua cabeça. Existe todo um raciocínio lógico por trás que você deve conduzir a pessoa ao longo da página para que ela chegue à conclusão de que aquele produto, aquele serviço é a melhor solução para ela por X mais Y. Então, fazer uma página crua falando especificamente só do produto ou só do serviço, sem conduzir a pessoa a entender que você está conduzindo ela em uma jornada, é totalmente ineficiente. Então, você precisa ter claro que você precisa fazer com que a pessoa deslize ao longo da página e vá compreendendo. É como se fosse um quebra-cabeça onde as peças vão se encaixando. Eu sempre falo que a pessoa não pode ter a sensação que é você que está falando para ela que aquele é o melhor produto ou serviço. Ela precisa chegar a essa conclusão com base em tudo que você apresenta. Ela precisa sentir que foi ela quem concluiu aquilo, com tudo que você trouxe na página. Vocês estão entendendo, guris? Show. Outro ponto que é preciso muita atenção justamente para não ficar contraditório a sua página de vendas. Porque contradição gera objeção. A falta de coesão e coerência. Por exemplo, até mesmo nos botões você pode proporcionar mais coesão e coerência. Como? Se você prometeu, vou trazer aqui um exemplo de uma página que eu fiz, que inclusive foi para a Dai, Lori, enfim, aqui da mentoria. A gente fez a página de vendas dela, né, sobre a consultoria de amamentação, e a gente falou muito sobre a questão de ter tranquilidade e segurança no momento da amamentação através da consultoria, né? Então, se a gente fez a página inteira falando sobre tranquilidade e segurança nesse momento da amamentação, o que faz todo sentido... Só um minuto que eu vou fechar a janela aqui. O que vai fazer sentido... Opa, aqui, ó. É que eu coloque no botão
algum CTA que converse com a promessa da minha página. Isso vai trazer coesão e coerência. Por exemplo, falei muito sobre tranquilidade e segurança no momento da amamentação. O botão vai ser: quero amamentar com mais tranquilidade e segurança. Para reforçar aquela ideia de que o que ela está comprando é aquilo. E não quero comprar agora. Não, você precisa ter até no botão o reforço do que você está prometendo, da transformação que você está prometendo. É preciso que todos os pontos da página eles estejam bem amarrados. É bem como eu falei, como se fosse um quebra-cabeça que precisa ir se encaixando. Não só da estrutura da página em si, mas também como da narrativa que você vai utilizar na sua página. Que é como eu disse, muita gente acaba esquecendo essa questão da narrativa na página e acha que fazer uma página de vendas é só fazer um empilhamento de tudo que tem dentro do produto, fazer uma saladona e mostrar, jogar para o lead. Isso aqui que tu vai receber. Não é isso, gente. Página de vendas não é descrição de produto, não é portfólio de produto. Não, a página de vendas é a apresentação do seu produto de forma coesa e coerente, com um raciocínio por trás, que leve a pessoa a concluir que o seu produto ou o seu serviço é a melhor escolha, é a melhor decisão, com base num raciocínio lógico, que é a narrativa que você vai escolher e a estrutura, tudo isso muito bem amarrado. Elementos que fazem toda a diferença na sua página de vendas. Provas sociais alinhadas com a sua narrativa e o que você está prometendo. E aqui eu falo para vocês de um ponto muito importante. As provas sociais, elas não precisam ser exclusivamente daquele produto que você está falando naquela página, tá? Elas podem ser provas sociais, depoimentos que você recebeu de quem já comprou de você, de outros produtos. Desde que nessa prova social seja citado algo que esteja alinhado com a sua narrativa e com o que você está prometendo. Por exemplo, se você receber um depoimento de uma outra entrega sua, de repente até um produto que não existe mais, mas nesse depoimento a pessoa fala que o principal diferencial que ela teve no acompanhamento contigo foi a tua atenção, foi o teu profissionalismo, foi a disponibilidade de estar sempre ali esclarecendo dúvidas. E nesse novo produto, você também vai entregar tudo isso para ela? Você pode usar, sim, esse depoimento. Você não está sendo desonesto. Por que não? Você recebeu aquele depoimento enquanto profissional. Pode perguntar, Mari. A minha dúvida é o seguinte, é que nunca teve um infoproduto, né? E para essa prova social, qual seria, digamos, nunca fez consultoria, nunca fez acompanhamento, então um trabalho só mais assim, físico, né? Como é que trabalharia isso dentro de uma página de vendas? Mas aí, no caso, Mai, você já fez algum atendimento de forma presencial? Sim, presencial sim, que é o meu Então, foco. o que eu recomendaria, tá? Uhum. Preparar uma mensagem bem simpática, assim, bem acolhedora e bem num tom de humildade mesmo, perguntando para essa pessoa, falando que está entrando em contato com quem já recebeu o teu serviço, para compreender se foi satisfatório, como que essa pessoa se sentiu. Outra coisa que eu sempre recomendo, tá? Sempre direcione a pessoa para as perguntas que você quer que ela responda. Então, por exemplo, ao invés de só mandar uma mensagem: oi, tudo bem, fulana? Então, eu estava vendo aqui, a gente fez um atendimento no final do ano passado, e eu queria saber para você como é que foi esse atendimento, qual foi a sua percepção. Ao invés de fazer só uma pergunta vaga, onde a pessoa vai responder o que vier na mente dela, se você está buscando que ela te fale coisas específicas, que você sabe que vai te ajudar nessa página de vendas, por exemplo, perguntar: foi satisfatório para você? Você se sentiu mais confiante? Conseguiu esclarecer todas as suas dúvidas? No caso, pontos que você sabe que vão ser importantes para outra pessoa, você pergunta para ela mesma já citar no depoimento dela e te trazer essas respostas. Certo. Então, é isso que eu recomendo. Apesar de você não ter feito esse acompanhamento de forma online, você pode entrar em contato com quem já fez de forma presencial. Mesmo que você tenha poucas provas sociais, vamos supor que você não consegue entrar em contato com muitas pessoas, não consiga coletar muitas provas, tudo vai depender da qualidade dessas provas, sabe? Às vezes menos é mais. Então, às vezes é melhor você ter 3 provas sociais muito bem escritas, com um baita depoimento mesmo,
do que encher de 10 provas sociais que são super vazias, assim, que a pessoa mal escreve um parágrafo falando sobre o teu Entendi. produto ou serviço. E aí eu posso dizer, e a pessoa tem que autorizar essa própria social para ir para essa página de venda? Então, o que acontece? Pode dizer, pode pedir a permissão, pode falar, estou entrando Uhum. em contato justamente para saber a satisfação e tal. E aí tu pergunta para a pessoa, acho que depois que ela te der o feedback, fala Sim, que tu vai utilizar, e se ela der a permissão, tu vai utilizar o nome dela, se ela não der, sem problemas nenhum, tu vai estar preservando a identidade. tá bom. Então, porque assim, ó, desde que tu preserva a identidade dessa pessoa, por exemplo, a foto vai ficar embaçada e o nome vai ficar riscado, tu não precisa mostrar o nome, a foto, tá? Uhum. Aí essa pessoa ela não precisa autorizar, porque ela não está sendo exposta. Agora, Entendi. caso você vá expor a foto e o nome dessa pessoa, ela precisa autorizar. Mas eu recomendo já que faça isso depois que ela já te deu as respostas. Tá certo. Para Obrigada. ela não se sentir, para não gerar qualquer objeção, sabe? E para ela se sentir mais livre na hora de dar o depoimento também. É verdade, melhor. Vai. Era só isso, né? Obrigada. Era só isso. Até agora sim. Tá bem. Outro elemento que vai fazer toda a diferença na sua página de venda são headlines fortes e impactantes. O que são as headlines? Por exemplo, são aquelas frases curtas. Por exemplo, a primeira headline de uma página costuma ser a promessa. Então, é aquela frase curta e de impacto. Não são aqueles textos, as partes dos textos corridos ou dos tópicos. Não, são as frases curtas. O que eu recomendo? Que essas headlines elas sempre sejam fortes e impactantes e que transmitam uma ideia de forma eficiente e convincente. Não seja só uma frase bonita, mas que não tem lógica nenhuma com a narrativa, com a promessa do produto, com o que está sendo entregue. Ela precisa estar alinhada com tudo isso. Outro ponto que pode deixar uma headline muito forte e impactante é o quê? Trazer dados na sua headline, especificidade. Ou até mesmo um argumento que converse com a premissa que você irá levantar ao longo da página. Aqui eu vou explicar para vocês mais para frente que premissa é diferente de promessa. E aí vocês vão entender um pouco melhor o que eu quero dizer quando eu falo que a sua headline precisa conversar com essa premissa que você trouxe na página. E por dados, gente, pode falar, Lu. Lu, desculpa, eu não vou abrir tela só porque o meu olho tá todo ferrado aqui. Fica tranquilo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, no meu caso, é difícil de mensurar a evolução da pessoa, porque eu trabalho com melhoria de comunicação comportamental e trabalho com produtividade, trabalhando a questão de gerenciamento de tempo. Tempo é uma coisa que geralmente as pessoas não param para medir, né? Então é muito difícil falar assim, você melhorou quanto tempo? Eu até consegui já uns depoimentos assim, mas no geral eu não consigo, assim, eu não me sinto à vontade de falar assim, melhore a sua produtividade em 30%, 40%, porque isso não depende só de mim, sabe? Depende das pessoas. E a mesma coisa em relação à comunicação. Por exemplo, eu vou treinar um time, ou eu vou fazer um planejamento para uma empresa. Eu não consigo mensurar isso em números, por exemplo, para se tornar palpável, para ter uma promessa impactante, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Você tem alguma sugestão? Tenho sim. Assim, ó, a especificidade, ela não precisa ser exclusivamente em números. Ela pode ser em pontos também. Por exemplo, quando tu fala de produtividade, eu até acho que uma headline que seja específica nos pontos que vai melhorar a produtividade do que em porcentagem é mais palpável. Porque, por exemplo, para mim, o que adianta ser 30% mais produtiva? Posso ser 30% mais produtiva numa área que não vai me trazer retorno. Então, vamos supor, tu entendeu que a maioria das pessoas que compram o teu produto, elas querem ser mais produtivas para elas não passarem afogadas no trabalho e quando acaba o expediente delas, elas mal têm energia para brincar com os filhos, por exemplo. São o caso das mães. Então, o que você pode prometer na especificidade dessa headline? Que ajuda a melhorar a sua produtividade de forma
que você produza o que é necessário, faça o que tem que ser feito sem ficar exausta e ainda consiga ter tempo de qualidade com o seu filho ao final do dia. Esse é um exemplo. Claro, a gente tem uma persona bem específica, uma dor bem específica, mas esse é um exemplo de headline que traz a especificidade sem ter diretamente dados com números. Ficou claro, Lu? Sim, entendi. Uhum. No meu caso, eu não tenho exatamente essa persona, né? Ela também acaba comprando de mim, mas não é exatamente essa persona, mas eu consegui entender, sim. Isso, então é o que eu recomendo, que você olhe qual que é o desejo que a maioria das pessoas querem. Por exemplo, elas não querem produtividade para se sentirem um robô que faz muita coisa ao longo do dia. Provavelmente elas querem produtividade para elas terem mais qualidade de vida, elas querem produtividade para elas conseguirem ganhar mais dinheiro trabalhando menos tempo ou se estressando menos, querem mais produtividade para ter mais tempo de qualidade com a família, querem mais produtividade para terem menos problemas de saúde em decorrência do estresse. Então, eu recomendo que você olhe para quais são os desejos por trás da busca por essa produtividade. E aí tu traga ele nessa especificidade da headline. Pode falar, mãe. Tá, mas... Ai, desculpa, Lu, pode perguntar. Eu Desculpa, passo para só para concluir aqui, Má. Mas assim, por exemplo, as pessoas geralmente elas querem vários desses itens, né? Então, elas realmente querem mais tempo para poder ficar com a família, para não trabalhar tanto, para fazer mais rápido, para ser mais assertivo, por exemplo, nas atividades que elas estão fazendo. E aí, como é que eu faço? Assim, eu pego uma e jogo na headline e as demais eu coloco no corpo do texto. Como é que eu faço isso? No caso da especificidade, para te não parecer justamente aquela coisa da gurosada, tá prometendo tudo, tá prometendo demais e parece até impalpável, eu recomendo que na headline tu prometa, por exemplo, tem 3 que tu sabe que são mais fortes, os desejos mais fortes dela, na busca por essa transformação. Então, eu recomendo que na headline ali, tu busque até 3 pontos de especificidade e ao longo tem a sub-headline, que é o que vem depois. Por exemplo, tem uma headline, aí embaixo vai ter uma sub-headline, que é uma frase bem menor, uma frase menor, tipo em letra menor, não vai estar grifada como está a headline. E aí tu complementa com todas essas outras coisas que ela pode encontrar também. Neste método você irá descobrir qual é a estrutura de produtividade utilizada pelos meus alunos, que faz com que eles alcancem. E aí tu pode citar os outros pontos que tu não citou diretamente na head. Então, a head, eu recomendo que tu coloque aqueles principais mesmo, os mais fortes. Porque ao longo da tua página, o ideal é que tu vá acabar abordando esses outros pontos que também são de desejo deles. Entendi. E aí tu deixa a promessa para os que são os mais palpáveis, os mais tangíveis e os mais fortes para eles mesmos. Aqueles que tu sabe que são o que faz eles comprarem. Beleza, Lu. Obrigada, querida. De nada. Tem alguma pergunta, Mai? Eu não, Lu, já foi resolvido aqui. Obrigada. Aqui entra a questão que eu falo sobre premissas. Então, assim, use premissas na sua copy. Premissas é basicamente uma ideia central incontestável. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava fazendo a página de vendas da DAI, eu sempre faço uma pesquisa de concorrentes antes, e eu percebi alguns pontos. Por exemplo, o nicho dela era da consultoria de amamentação, pesquisando no Google, pesquisando os concorrentes dela no Instagram, etc., eu vi que há uma romantização muito forte a respeito da amamentação. Isso não conversa com o que a Dai fala, com o que ela passa no ensinamento dela. E aí, o que eu percebi? Venderam muito a ideia de que a amamentação pode ser um momento mágico, e etc., que é a questão do vínculo e do elo, e a gente sabe que, infelizmente, nem toda mãe vai conseguir amamentar, e nem por isso ela vai deixar de ser menos mãe. Então, eu não quis ir por esse viés da idealização romantizada da amamentação. E eu não quis ir também para uma promessa 100% generalista. Então, qual que foi a premissa que eu utilizei? Premissa
é o raciocínio que tu faz, que tu sabe que tu vai poder, é uma verdade incontestável, que tu chega refletindo, vai refletindo, vai refletindo, vai refletindo, tu vai chegar numa verdade incontestável, e aí tu vai achar uma forma de amarrar ela com o teu produto. Nesse caso da página da Dai, qual foi a premissa que eu encontrei? Cada ser humano é único. Sim, cada ser humano é único, tem os seus desafios, as suas particularidades, as suas características, a sua personalidade. Então, como que eu vou amarrar essa premissa com o produto dela, que era a consultoria e amamentação? Se cada ser humano é único, cada mãe e cada bebê também são únicos. Então, logo, o plano de amamentação também precisa ser único, exclusivo e especializado para aquele caso, personalizado para aquela mãe e para aquele bebê. Vocês entendem como de uma verdade, que é um fato incontestável, cada ser humano é único, eu consegui amarrar essa lógica com a promessa do produto, que era a consultoria de amamentação. Então, essa foi a premissa. Essa, na verdade, ainda não era a promessa, mas essa foi a premissa norteadora. Por quê? Porque eu queria que aquela mãe entendesse que ter um plano de amamentação individualizado e personalizado para ela faz toda a diferença. E aí trazer essa reflexão de que ela é única e de que o seu bebê é único, conversa com isso. Passa a fazer todo sentido ela ter um plano individualizado e personalizado para ela. Porque ela vai ter suas próprias questões, ela vai ter seus próprios desafios, suas próprias facilidades. Então, a promessa é essa verdade incontestável que tu encontra no teu nicho. Nesse caso, era mães, que também fazem parte de ser humanos, né, no caso. E foi o que eu encontrei para nortear toda a narrativa da página, a promessa do produto e etc. Então, eu sempre recomendo que tenha uma premissa para nortear aquela página. Vamos supor uma premissa do mercado financeiro. É uma página para o mercado financeiro. Qual pode ser a premissa? Imprevistos sempre são previstos. Sempre vai surgir um imprevisto. Então, essa pode ser a premissa para uma página que fala exatamente sobre a importância de saber se planejar financeiramente para ter a sua reserva de emergência, de forma que um imprevisto não quebre com a sua economia, não quebre com o seu planejamento, não quebre com a realização dos seus futuros sonhos. Essa é uma premissa. É algo incontestável. Imprevistos são previstos, porque eles acontecem. Em algum momento eles vão acontecer. Então, essa seria uma premissa que poderia ser conversada e amarrada com a narrativa de uma página, por exemplo, do mercado financeiro. Esse é um exemplo que eu trouxe. Então, é isso que eu sempre falo. A copy da página ela não pode ser baseada só na promessa. Ela precisa ter uma premissa por trás, que é o quê? Que é uma ideia central, que é uma verdade incontestável, que vai ser o raciocínio que você vai levar a pessoa a entender que aquela promessa e aquele produto faz todo sentido, porque aquela verdade incontestável existe. Outro ponto, de um elemento que faz toda a diferença na página. Você conduz a pessoa à conclusão do que é verdade através... Peraí, deixa eu só puxar aqui. Através da premissa, que é essa verdade incontestável. Então, você conduz a pessoa a chegar à conclusão de que é verdade o que você está escrevendo através dessa premissa. Por isso que ela precisa ser incontestável. Não foi você que disse que algo é bom ou que disse que aquele produto é necessário. A pessoa mesmo concluiu. A pessoa mesmo concluiu que o que você está falando faz sentido, funciona e é verdade. Então, assim, quando tu está escrevendo a copy da tua página de vendas, precisa ter em mente que você não é o ditador de regras. Você é um condutor de raciocínio. Então, eu sempre falo, seja um condutor do raciocínio e não o ditador de regras que dita o que é bom ou ruim. Quem precisa decidir é o seu público. E ele não pode se sentir um fantoche na sua mão. Senão, ele não vai comprar com a mesma leveza, com a mesma fluidez, com a mesma confiança de que quando ele acredita que foi ele quem chegou naquela conclusão. Aqui, peraí. Seja um condutor. Então, assim, gente, a sensação que o lead, que é essa persona, a pessoa que está lendo essa página, ela precisa ter ao ir lendo a sua página isso faz muito sentido. Realmente, é exatamente isso que eu passo.
Esse, com certeza, é o melhor caminho, essa é a melhor opção. Essa precisa ser as conclusões que o teu lead precisa chegar ao final da leitura da tua página, ou ao longo da leitura. Ou até mesmo ele nem vai precisar chegar até o final. Da forma como tu vai conduzindo ele, antes mesmo do final já está decidido a comprar. Ele nem precisou ler tudo. Quando está muito bem amarrado, isso pode acontecer. Então, a sensação que ele precisa ter ao ler essa página é: isso faz muito sentido. Nossa, é exatamente isso que eu passo. Esse com certeza é o caminho e essa é a melhor opção. Esse precisa ser o sentimento que a sua página precisa despertar nele. Alguma dúvida, guris? Vamos lá. Tópico 7. Qual é a estrutura de uma página de vendas? Assim, gurias, eu não gosto de nada engessado. Para copy, para nada. Não gosto de Ctrl+C, Ctrl+V. Não acredito em Ctrl+C, Ctrl+V. Não acredito em fórmula, não acredito em cópia da estrutura. Mas existem alguns pontos que são fundamentais que sempre tenha na página, independente do nicho, independente do ticket, independente do produto, independente do nível de consciência daquele público. E eu vou trazer esses tópicos que são fundamentais que tenha na sua página, independente de tudo isso. Por quê? Porque vocês precisam ter um norte, né? Vocês não são copywriters, então vocês não são obrigados a entender, a construir esse raciocínio de forma autônoma, né? A entender qual a estrutura que vai fazer sentido aqui. Então, eu trouxe alguns tópicos, algumas seções da estrutura que precisam ter e que vão ajudar vocês a conseguir fazer essa condução do lead da melhor forma. Eu não sigo um modelo, por exemplo, na seção 1 coloca isso, na seção 2 coloca aquilo, na 3 coloca aquilo, na 4. Não, vai depender de qual é o raciocínio, de qual é a narrativa que eu vou utilizar. Mas aqui eu vou apresentar para vocês quais são as seções que eu considero indispensável que tenha na sua página de vendas. São as cruciais. Promessa e premissa. A sua página ela precisa ter uma promessa e uma premissa. Ela precisa falar sobre o que ela vai entregar e ela precisa ter uma verdade incontestável por trás que vai levar a pessoa à conclusão de que o que você está entregando faz sentido, de que o que você está levantando faz todo sentido, para fazer com que ela tenha aquele deslizamento que a gente falou, né? Que ela chegue no final e fala: realmente, isso aqui faz todo sentido, realmente, isso é o que eu passo, esse aqui é o melhor caminho, essa é a melhor solução. Então, ela precisa ter uma seção que traga essa questão da promessa e da premissa. Um fato também, a premissa, ela vai estar por trás de todo o desenvolvimento da tua página. Então, ela vai acabar sendo citada até de forma indireta em outros tópicos. Por quê? Porque você vai continuar defendendo tudo de acordo com aquilo. Que aí entra aquele ponto que eu falei para vocês que é muito importante, que é a coesão e a coerência. Que é os argumentos, eles precisam se conversar entre si, você não pode começar falando sobre A e terminar falando sobre Z. Defendendo uma ideia e termina defendendo outra. Isso não pode acontecer. Identificação. Através de quais soluções o produto irá proporcionar. A pessoa que chegar na tua página, ela precisa ter o sentimento de que aquilo vai oferecer o que ela está buscando. De que tu, o teu produto, a tua metodologia, sabe quais os dilemas que ela enfrentou. Ela precisa ter muito claro qual é a transformação que o teu produto gera. E ela precisa ter a confiança de que, que o teu produto vai gerar a solução para esses dilemas que ela está enfrentando atualmente. Aqui, outro ponto que vocês podem fazer, não é usual, não é o que a maioria do mercado ensina, mas é algo que eu já validei, que eu testei e funcionou muito. A identificação, ela não precisa ser só naquele modelo convencional. Se hoje você se vê, se hoje você se vê enfrentando x situações e deseja alcançar check, tudo que a pessoa deseja alcançar. Não precisa ser nesse modelo, tá? Tu pode trazer essa identificação e esses dilemas, inclusive, através de provas sociais. Que é o quê? Se você sabe que você teve uma persona e aí você tem ali um depoimento em que a pessoa fala exatamente os dilemas que ela enfrentava, que é o mesmo que tu sabe que o que a pessoa que está lendo enfrenta,
e aí ela fala que o teu produto transformou aquilo, usa isso. Sabe? Por exemplo, Mariana chegou na mentoria sem saber como ela ia pagar, ela tinha preocupação porque ela tinha os filhos dela para cuidar, ela não sabia se ela ia conseguir dedicar tempo suficiente, ela estava se sentindo exausta e sobrecarregada, se questionou muito se essa era a melhor decisão que ela ia tomar, ficou em dúvida sobre a sua competência, se o conhecimento prévio que ela tinha seria o suficiente para conseguir usufruir da melhor forma do que seria passado para ela na mentoria, do que seria aplicado. E hoje ela conclui que ter entrado na mentoria foi a melhor decisão, porque ela vive uma vida mais plena, ela tem mais tempo de qualidade, ela se sente mais capaz, ela se sente mais competente, ela vê esse resultado não só na vida financeira dela, como na satisfação, na autoestima dela mesma. Enfim, tu pode trazer uma citação e a prova social embaixo. Então, nesse caso, tu identificou, tu gerou a identificação, que é quando a pessoa lê aquilo e pensa, nossa, esse é exatamente o meu caso, através de uma prova social. Não foi exatamente através de tópicos convencionais, que é aquele, se hoje você enfrenta isso, e você busca alcançar isso, tal coisa é a melhor solução para você. Aí não é tu falando, é mais forte ainda, porque é uma outra pessoa falando que passou por tudo aquilo, e você foi quem ajudou ela. Seu produto foi quem gerou a transformação. Entregáveis. A sua página de vendas precisa ter os entregáveis, que é o quê? Deixar a pessoa ciente de tudo que ela vai receber. Ela precisa ter essa consciência, porque isso agrega valor. Mas uma coisa muito importante que eu vejo muita gente errando nas páginas de vendas é o quê? Falando dos entregáveis de forma 100% crua. Assim, gente, vocês não têm que falar dos entregáveis. O checklist de não sei o quê. O checklist da organização financeira. Bota lá como um tópico. Dentro dos entregáveis, aí vai ter os bônus, checklist da organização. Não! O checklist da organização financeira para você ter um planejamento, uma previsibilidade, organizar melhor essas finanças, ter mais controle sobre o que está entrando e o que está saindo, conseguir... Isso tudo eu estou dando um exemplo para vocês. Então, o que acontece? Os entregáveis de vocês precisam estar sempre amarrados com a transformação que aquele entregável gera. Então, não é o entregável puramente cru. Não. Ô, Lu, é como... amarrado com a transformação. É como assim, eu coloco lá o que é e falo de que forma que ele vai ajudar a vida da pessoa, certo? Exatamente isso. Perfeito. Ele vai estar já amarrado com a solução que ele vai... A solução, o que ele vai proporcionar de benefício para aquela pessoa. Tá bom. Então, isso ajuda muito ela a ver aquele produto como que ela realmente precisa. Porque muitas vezes só o nome não gera valor suficiente como quando tu vê aquilo aplicado na tua realidade, o quanto aquilo vai se aplicar na tua prática cotidiana. E aí, amarrar esse entregável com a solução ajuda nisso. Outro, aqui eu trouxe um exemplo. Por exemplo, a estruturação da página de vendas precisa estar de acordo com a narrativa escolhida, de acordo com o produto ofertado, de acordo com o nível de consciência desse público, de acordo com o ticket médio e entregáveis. Tudo isso precisa estar, a estrutura precisa conversar com tudo isso para promover um alinhamento mais assertivo e oferecer uma oferta irresistível ao lead. É isso que vai aumentar as taxas de conversão da página. Aqui, o que eu quero dizer quando eu falo, por exemplo, de ticket de produto? Não dá para tu querer vender um produto de 10 mil reais só com uma cópia de uma página de vendas. Tu vai ter que ter uma autoridade muito astronômica, uma escassez muito grande, por exemplo, um limite de vagas mesmo, e uma autoridade gigantesca, por exemplo, deixa eu ver uma pessoa que muita gente... Teria que ser uma pessoa, assim, inalcançável, que muita gente deseja ter acesso. Tipo um Flávio Augusto da vida, que é um bilionário. Ele talvez venderia um produto de ticket alto, que é um produto, por exemplo, de 10K, com uma página de vendas. Porque aquela demanda já está reprimida, mesmo que custe muito alto. Porque quem está buscando aquilo já é pessoas desse poder aquisitivo.
Agora, quando não é o caso de tu ser a maior autoridade do país do teu nicho, quando não é o caso de tu já ter toda aquela demanda reprimida, não espere vender um ticket altíssimo só com a página de vendas. Então, eu não recomendo que tu coloque o preço de 10 mil numa página de vendas quando tu ainda não tem a autoridade percebida do porquê que vale tanto. Pode ser a melhor copy do mundo. Tu precisa levar essa pessoa para uma reunião, ou para uma conversa, para uma aproximação, para ter mais tempo com essa pessoa e ela realmente compreender como tu pode ajudar ela. Pode falar, Lu. Lu, na tua experiência, até que valor você entende que uma página de venda se vende sem que a pessoa tenha que ter esse contato? Na minha opinião, tá? Eu acho que até um valor de R$3.500 tu consegue fazer uma página de vendas que venda. Só que aí não vai ser a página de vendas exclusivamente. Provavelmente tu vai ter um evento por trás, um lançamento, e aí vai ser aí que tu vai ter mais tempo de tela com essa pessoa. Passou disso, por exemplo, qualquer produto acima de R$4.000, tu vai precisar ter essa aproximação 1 a 1 com a pessoa. Tá, então vamos dividir assim, ó. Que valor que tu acha que uma página por si só, sem ter um evento, sem nada, ela conseguiria vender, nível 1, nível 2, esse que tu falou, e aí depois o nível 3, que é essa ideia de chamar a pessoa para depois ter uma proximidade e fazer ali 1 a 1 com ela. Tá. Geralmente, as páginas de venda que costumam, por exemplo, é que é o que acontece, ó. Quando tu tem um ticket alto, tu não vai deixar de fazer uma página de vendas. Tu vai ter uma página de vendas igual, a diferença é que tu não vai deixar o valor explícito. E o objetivo dessa página é pegar os dados dessa pessoa ou fazer com que ela entre em contato com o comercial, com o time, demonstre interesse, é gerar uma lista para que o comercial ou tu mesmo consiga fazer essa ativação. Então, em todos os casos, uma página de vendas sempre é válida. Mas, por exemplo, no perpétuo, costuma acontecer muito o funil mais simples que tem, que é um anúncio manda para uma página de vendas. E aí a página de vendas que é o que vai vender aquele produto. Nesse caso do perpétuo, algumas páginas vão ter vídeo de vendas também, que é quando é a pessoa falando também, agregando conhecimento de alguma forma para gerar mais essa percepção de valor, e não ficar só uma página falando do produto. Outras não vão ter esse vídeo de vendas, mas a copy vai estar bem amarrada e vai vender por si só. Eu já vi no Perpétuo produtos de mais de R$1.000 vendendo. Só com a página. No caso, um anúncio manda para a página. Ou ali no link da pessoa, manda para a página. E vendia só pela página mesmo, que é o quê? Que é quando a pessoa, a partir da página, vai para o checkout e compra. Então, acho que até R$2.000 tu ainda consegue vender um produto só com a página de vendas, por exemplo, direcionado através de um link, ou através de um anúncio, ou através de um Google mesmo, que a pessoa pesquisa ali sobre aquela área. Acima disso, costuma ter um lançamento, quando é acima de 2K, daí eu já acho que já precisa mais desse envolvimento mesmo, que é a pessoa participar de uma imersão tua, participar de um lançamento com as lives e tal, para te agregando esse valor. E páginas de vendas acima de, quando tá vendendo um ticket acima de R$4.000, é como eu falei, ela sempre vai ser válida, tu pode deixar disponível ali no link do teu perfil, por exemplo, pode fazer aplicação, fazer conteúdo, como a Lori mesmo faz, né, tipo, fazer o filtro, fazer dinâmicas para entender se a pessoa está naquele momento ou não, mas aí a pessoa não vai comprar direto da página, vai ter um envolvimento após a página. No caso, não vai ser direto da página para o checkout. Ficou mais claro? Sim, beleza. Obrigada, Lu. De nada. Mas assim, gente, isso é a minha experiência. O mercado, ele tá sempre se adaptando. Ele tá sempre ficando mais sofisticado. Então, pode ser que daqui a algum tempo seja muito comum vender produtos high ticket sem envolvimento somente com uma página de vendas. Não duvido que isso aconteça em algum momento. Não vejo isso acontecendo de forma muito frequente no momento atual. Vejo Ô, que... Lu,
E você pode falar um pouco sobre, no caso, e-book, para quem está começando, vai devagar, está sentindo ainda o mercado, né? Para a página de venda, há necessidade também, assim, dessa complexidade toda? Me confirma isso aí. Para uma página de venda de um e-book? Sim. Dependendo do que vai ter dentro desse e-book, é que acontece, e-book costuma ser um ticket mais baixo, né? Isso. Tudo que toma menos o teu tempo e menos o teu envolvimento costuma ter um ticket inferior. Então, por isso que a mentoria é um dos produtos mais caros e e-book é um produto que costuma ser de porta de entrada, porque depois que ele está feito, tu só entrega, teu envolvimento com aquele produto acabou. Ela não precisa ser uma página, ela não vai ser, provavelmente, uma página tão extensa ou tão lapidada como uma página de mentoria. Mas eu aconselho que ela tenha, assim, que a pessoa entenda o que ela vai aprender, por exemplo, a promessa desse e-book, o que ela vai aprender, para quem é, que no caso vai gerar essa identificação, no que vai ajudar ela. Os entregáveis, que é o que ela vai ver dentro desse e-book, né? Então, esses são alguns pontos. E provas sociais, de quem já comprou o e-book, o que essa pessoa está falando. Então, esses são tópicos que eu trouxe que eu acho que realmente eles são imprescindíveis de ter numa página de vendas. Eles realmente fazem a diferença e são pontos que são cruciais, assim. Então, eu considero que sim, talvez essa página ela vai ser mais enxuta. Tu não vai explorar tanto, assim, todos esses ângulos. Mas eu acho que é bem importante de ter eles. Então, provas sociais, como eu falei. Na minha visão, enquanto copy, elas nunca são demais, principalmente se elas estão alinhadas com o produto e com a promessa feita. E aí entra aquele ponto que eu trouxe, que tu não precisa que a prova social ela pode ser utilizada para quebrar as objeções, para gerar essa identificação, mostrando para a pessoa que teve outra pessoa exatamente naquela mesma situação e que conseguiu a solução. Outro ponto também, que eu acho muito importante de falar, é muito usual, é muito comum que a gente encontre no mercado provas sociais só na seção dos depoimentos. O que quem já comprou fala sobre o produto. Não precisa ser assim, gente. A prova social ela não precisa estar presente em uma sessão só. Como eu expliquei para vocês, ela pode estar presente lá na sessão que vai gerar a identificação, que vai mostrar a transformação que a pessoa teve, que vai mostrar a trajetória. Ela pode estar presente em outros pontos ao longo da página, quando tu estiver quebrando as objeções, que é tudo aquilo que impede a pessoa de comprar, ou que afasta ela de comprar, que gera dúvidas. Ela não precisa estar exclusivamente só na sessão de depoimentos, tá? Ela pode estar em outros pontos da página. Inclusive, se ela estiver bem amarrado com o que está na headline, que é a frase que vai em cima, o que vai ser explorado naquela sessão é excelente, porque assim, ó, sempre vai ser melhor e mais convincente o que o nosso cliente fala do nosso serviço do que o que a gente fala. A gente sempre compra, tanto que quando a gente vai comprar um produto, vai comprar uma comida, a gente olha as avaliações. Porque a pessoa pode falar que é a melhor comida do mundo, que é o melhor serviço do mundo, mas a gente vai confiar de fato em quem está na mesma posição que nós, que é a posição de comprador. Então, por exemplo, bem como eu falei, né? Pode utilizar provas sociais quando está quebrando as objeções em uma sessão, pode usar na sessão de identificação, mostrando a trajetória daquela aluna antes e depois da transformação do produto. E aí, nesse caso, é aquilo que eu já disse, né? Isso vai ser excelente se o problema que ela solucionou for exatamente aquele que o lead está enfrentando no momento. Acho que a Lori vai precisar sair para levar a Manuca no inglês. Vocês estão aí ainda, Cris? Sim. Tá bem. Vou seguir, então. Pode ir perguntando qualquer dúvida que vocês tiverem. Outro ponto que precisa estar presente na página de vendas. Tu não pode simplesmente oferecer um produto sem a pessoa, tá, mas quem é que está por trás disso? A pessoa precisa compreender a tua trajetória, o teu nível de autoridade. Então, precisa ter um tópico com a apresentação do expert. Nesse tópico, tu precisa apresentar a tua autoridade no assunto ao qual tu está vendendo algo. Isso pode ser anos de experiência, número de clientes atendidos, ou em quais países foram atendidos. Pode ver que tem muita gente ali no Instagram que vai ter uma bio. Alunas em mais de 17 países. Isso também transmite uma autoridade, porque mostra que essa pessoa furou a bolha, ela não atende só na região que ela está.
ela já ampliou. E pode ser até mesmo, quando tu não tem, por exemplo, assim, ó, números palpáveis ou números tangíveis, pode ser até mesmo um caso específico onde a transformação foi muito gritante. Onde, no caso, o teu auxílio fez a diferença de uma forma, assim, realmente surpreendente. Solucionou algo muito complexo. Então, isso também é um argumento de autoridade. Um ponto importante. Nessa sessão de apresentação do expert, que é onde tu vai falar sobre ti, sobre o teu currículo, sobre a tua trajetória, tem que cuidar, porque o que eu vejo acontecer muito é algo muito engessado. Parece que tu tá lendo o LinkedIn da pessoa. Não gera uma identificação, não tem uma humanização, não parece que tem um ser humano por trás. Parece que tu tá olhando só para o currículo mesmo daquela pessoa. E eu não concordo com isso. Então, o que eu indico, né? Que tenha humanização nessa sessão da apresentação do expert, no caso do quem sou eu, quem é a sua mentora, enfim, quem irá te mentorar, quem irá te guiar nesse processo, enfim, a sessão lá que tu for colocar para fazer essa apresentação. Então, eu aconselho que você fale não somente da sua trajetória profissional, mas que se apresente de uma forma mais aberta e próxima. Você pode colocar, por exemplo, um pouco dos seus valores, ou até mesmo um pouco da sua trajetória, dos seus desafios pessoais que você superou nesse caso você seja a persona transformada. Que é o quê? Muitas vezes, a pessoa que vai chegar até ti, tu já foi essa pessoa em algum momento. E tu desenvolveu esse produto porque tu foi essa pessoa em algum momento. Por exemplo, mães que não sabiam lidar com a birra dos filhos, que foram lá e desenvolveram um método para conseguir educar de forma positiva, se estressar menos e gerar um vínculo melhor com a criança. Ela desenvolveu um método porque ela passou por essa situação. Então, talvez ela não vai ter autoridade, ela não é uma psicopedagoga, mas ela é uma mãe que enfrentou esse desafio e precisou achar uma forma de solucionar esse problema. Então, quando você é a persona transformada, você pode trazer essa trajetória. No caso, vou dar um exemplo para vocês. A Dai, que é nossa colega aqui na mentoria, eu fiz a página de vendas dela, ela também é mãe. A página de venda delas era sobre consultoria em amamentação. E ela enfrentou desafios quando chegou a vez dela de amamentar a filha dela. Então, na página de vendas dela, ao invés de falar sobre o número de mulheres que ela já ajudou com o serviço dela, eu falei disso. Mas, além disso, eu falei também que ela é a mãe da Luna, que foi o serzinho que chegou na vida dela mudando tudo, e que foi através da Luna que ela teve a primeira experiência com amamentação, viu que não era tão fácil como é romantizado na internet, que podia ser, inclusive, muito doloroso, como foi no caso dela, e foi essa a motivação principal que fez ela ir atrás de buscar formas e soluções para ajudar outras mães a não precisar passar pelos mesmos problemas pela falta de informações ou informações inverídicas divulgadas na internet, porque a gente também falava sobre isso. Então, entende que nesse caso eu consegui humanizar a apresentação dela, não falei só dela enquanto profissional, eu trouxe um argumento da trajetória dela, que conversa com o produto, e trouxe um argumento dela, da vida pessoal dela, que gera identificação com o público que vai estar comprando, que são outras mulheres que são mães. Então, provavelmente, elas vão se sentir muito mais confiantes em comprar de uma outra mãe, que realmente já passou pelo desafio da amamentação, que já entendeu como funciona esse processo. Provavelmente, elas vão se sentir mais à vontade em comprar de uma profissional que já é mãe, do que talvez de uma profissional que realmente já atendeu, não duvido da capacidade, mas que ainda não passou por esse dilema da amamentação. Então, eu sempre sugiro que tenha essa questão da humanização. Se você não for a persona transformada do seu produto, não tem problema, você pode trazer algum valor, algo nesse sentido. É só para não ficar mesmo muito engessado e parecer que a pessoa só está lendo o teu currículo Lattes lá. Perguntas frequentes também é uma coisa que é muito importante ter nas páginas, que é o quê? As perguntas frequentes, o objetivo delas é esclarecer todas as dúvidas que aquela pessoa tenha, tá? E evitar de sobrecarregar o suporte com dúvidas desnecessárias. Então, faz assim, reúne um compilado de dúvidas que tu acredita que a tua persona pode ter, que o lead pode ter, em relação ao produto, a pagamento e a entrega,
e coloque elas respondidas nessa seção de FAQ, que é das perguntas frequentes. Bem aquele modelo de site mesmo. Lê a tua página e pensa o que pode não ter ficado tão claro, qual pode ser as perguntas que podem surgir, e responde elas. Garantias e materiais extras. Sempre cite as garantias e os materiais extras que a pessoa irá receber. Isso vai aumentar o nível de credibilidade da tua página, vai aumentar a confiança da pessoa para adquirir o produto ou serviço e vai aumentar a percepção de valor dela em relação ao que ela está adquirindo. Outro ponto. A maioria das páginas cita isso em apenas uma seção, tá? Mas, se você quiser, você pode, por exemplo, fazer uma lauda em vertical, de forma mais estreita, por exemplo, com ícone garantia tal, com tal o ícone e material tal, isso aqui, acesso imediato com as vantagens. Você pode fazer isso e repetir em todas as seções da página, como se fosse uma espécie de rodapé. Não precisa ter só em uma seção específica isso, você pode repetir isso justamente para ir reforçando sempre a pessoa essa confiança, essa credibilidade e esse valor agregado de tudo que ela vai receber. Eu tô indo um pouquinho mais rápido, gurias, para não ficar tão cansativo para vocês, tá? Se vocês surgirem qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Outro ponto. Agora, a gente já falou sobre a estrutura de uma página de vendas, né? Agora a gente vai falar por onde começar a página de vendas. Quando a gente fala, como a gente já falou lá anteriormente, né? Sempre começar pela seção de promessa e premissa, no início da página. Para a pessoa já ficar ciente do que se trata e compreendendo qual a lógica por trás do que está sendo prometido. Agora, quando a gente fala sobre começar a desenhar a estrutura dessa página de vendas, dar vida a ela, eu sempre oriento os meus alunos no seguinte processo. Separa todo o material que tu tenha e que possa ser utilizado para desenvolver a copy e o raciocínio por trás da narrativa dessa página. Por exemplo, quais são esses materiais, Luísa? O esqueleto da metodologia que você utiliza, tipo, quais são os processos, quais são os fundamentos por trás daquela metodologia. Você pode ter também um material de entregáveis, que é um documento contendo tudo que você oferece dentro daquele produto. E aí aqui entra aquele ponto que eu já falei dos entregáveis da página também. Vale sempre complementar ele com a transformação de cada entregável, caso ainda não tenha isso, porque dessa forma vai ficar mais claro para você também do porquê explorar isso na página e quais ângulos explorar mais de transformações dentro desse entregável. Depoimentos que você já recebeu também. Como eu disse anteriormente, não precisa ser somente do produto da página. Tu pode fazer uma curadoria e escolher aqueles depoimentos que também são positivos sobre você como profissional, mesmo que não seja do mesmo produto. Afinal, esse tipo de depoimento, ele valida a sua entrega e a sua metodologia de trabalho. Não pode não ser sobre aquele produto, mas ele está validando a sua competência profissional. Pesquisa com a persona. Isso aqui é o ouro na copy, tá? Nunca esqueçam de dar a verdadeira importância para a pesquisa. O que é a pesquisa com a persona? A pesquisa com a persona é quando tu disponibiliza um formulário, quando tu disponibiliza um questionário, manda uma série de perguntas e a pessoa te retorna. Todas aquelas pessoas que têm interesse no teu produto ou que são o público que tu quer atingir. Por que dar atenção para a pesquisa com a persona? Porque a pesquisa com a persona é crucial e é o que deve receber a maior atenção. Porque, geralmente, a narrativa, a promessa e os ângulos que você vai explorar estão nas respostas da pesquisa. Então, utilizar a pesquisa como norte é seguir o que o teu próprio público te contou sobre os dilemas e necessidades atuais que ele enfrenta, que ele busca solucionar, e ao utilizar essa pesquisa, tu aumenta muito a chance de assertividade. Elas praticamente triplicam. Por quê? Porque daí o teu cliente te entregou de bandeja o que ele está buscando e o que conversa com isso. Ele simplesmente deixou tudo às claras. Ah, Luísa, mas eu não tenho pesquisa com a persona e eu preciso escrever a copy da minha página, eu não fiz uma pesquisa. A gente tem outros caminhos. A tua persona talvez não tenha respondido diretamente para ti, mas ela respondeu isso já em outros canais. E aí eu já vou explicar para vocês quais são essas outras formas de encontrar essas respostas caso vocês não tenham pesquisas autorais com a persona.
Tá. Outra coisa que eu recomendo que vocês separem também nesses documentos que eu sempre oriento os meus alunos a reunir nesse compilado para depois começar a escrita da página. Seleção de fotos, principalmente se você for a própria persona transformada. Faz uma curadoria de fotos que tu pode utilizar para apresentar a tua transformação ao longo da trajetória da aplicação do teu método. É bem aquele estilo, por exemplo, de quando a pessoa mostra lá a foto dela, de quando ela era CLT, de quando ela estava exausta, e aí hoje ela com a casa própria, com carro, etc. Esse é o caso legítimo da pessoa que é a persona transformada e usa fotos como provas tangíveis de que o método dela funciona e que foi o que ela usou e que foi o que transformou a vida dela. Lembre-se sempre, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, por isso que as fotos são uma prova muito tão tangível e muito palpável, né? Agora vamos falar, no caso que eu já citei anteriormente. Eu não tenho a pesquisa. Beleza. Ou eu tenho a pesquisa, mas eu gostaria de ter mais respostas ainda sobre quem é minha persona e o que eles estão buscando. Tu pode coletar esse ouro diretamente em outros canais, em outros perfis e dos teus concorrentes. Como que tu vai fazer isso? Eu recomendo que tu pesquise vídeos da tua área, do teu tema, no YouTube, e veja com atenção cada comentário. Por quê? Porque é muito comum o público do YouTube ir lá e escrever nos comentários abrindo o coração. Falando, nossa, era exatamente isso, eu tô com um problema de não sei o quê, tal. As pessoas se sentem mais à vontade do que, por exemplo, nas redes sociais. Mas isso também pode acontecer nas redes sociais, só que costuma acontecer com maior frequência daí nos perfis grandes, que são, no caso, as referências na sua área, tá? No YouTube pode ser até vídeo de pessoas pequenas, de uma pessoa comum, que não é referência máxima naquela área, mas as pessoas se sentem mais à vontade para abrir o coração. Agora, no Instagram, esse tipo de abertura já costuma acontecer com maior frequência mesmo, é nos perfis maiores. Então, por que é muito importante fazer ler esses comentários e extrair essas respostas? Porque dessa forma tu descobre o que a persona busca, mesmo que tu não tenha uma pesquisa própria. Ou tu complementa a pesquisa que tu já tem, no caso que tenha de poucas respostas, ou até mesmo porque tu realmente quer se aprofundar e entender mais. Isso ajuda também, gente, não só no produto que tu já tem, mas também a desenvolver novos produtos. Porque, por exemplo, ali tu pode encontrar uma dor que tu ainda não tinha dado atenção e que agora tu entende que é uma solução que as pessoas estão buscando e que ainda não tem, que tu ainda não criou um produto para aquilo, mas que tem um público muito grande buscando por aquilo, por exemplo. Como eu disse, outra fonte é o Instagram dos seus principais concorrentes ou referências na sua área. Fazendo a mesma coisa que no YouTube, tu vai ler os comentários e extrair os principais insights de acordo com o que a persona conta ali. Após essa seleção e organização desses materiais, tu passa para o rascunho da escrita da página. Agora tu já reuniu fotos, tu já reuniu pesquisa, tu já reuniu insight do que tu coletou nos depoimentos, nos comentários de vídeo no YouTube, de post no Instagram. Tu já coletou os depoimentos dos teus alunos mesmo. Depois que tu selecionou todo esse material que eu falei para visualizar o que tu pode utilizar na tua página, tu vai fazer a seleção e organização desses materiais e passar para o rascunho da escrita da página. No rascunho, a primeira coisa que tu tem que pensar é na premissa incontestável, que vai ser aquela verdade norteadora, que eu expliquei para vocês. Ela vai estar por trás de todo o desenvolvimento da tua página, é o que vai nortear tudo, e a sua promessa que você entrega e de transformação que o produto gera. Você também precisa pensar nisso nesse primeiro momento. Tudo isso sempre alinhado com essa premissa que é a norteadora de toda a narrativa. Exemplo, que eu já dei anteriormente, todo ser humano é único em suas particularidades, desafios e facilidades. Feita a premissa, você vai partir para a Big Idea, tá? O que é a Big Idea? É a conclusão final, é a força por trás daquela conclusão que a pessoa vai chegar. A Big Idea, ela não é uma promessa, ela é um fato que o público também deve chegar. É uma verdade, uma afirmação. Vou dar um exemplo aqui, ó.
Se cada ser humano é único, minha premissa. Logo, cada bebê, cada mãe e cada bebê também. Essa é uma premissa também. Dessa forma, o plano de amamentação precisa ser individualizado e personalizado para cada caso em específico. Aqui está morando a minha Big Idea, amarrada com a minha premissa e com a minha promessa. Após a definição da premissa, da Big Idea e da promessa da sua página, tudo vai fluir muito mais fácil. Vocês vão ver que vocês vão ter muito mais ideias, vão saber muito mais quais ângulos explorar. Mas após a definição desses 3 pontos principais iniciais, tu vai começar a separar os materiais que tu vai utilizar e que conversam com essa narrativa que tu acabou de estabelecer. Que é com essa promessa, com essa premissa e com essa Big Idea. Então, tu vai selecionar os materiais que tu tem que conversem com isso. E aí, nesse caso, vai ser os depoimentos, vai ser as fotos, vai ser o que está na pesquisa. Finalizadas essas etapas da definição desses 3 itens e do começo da filtragem desses materiais de acordo com esses 3 itens, finalmente começa a hora de dar vida às ideias da copy, que é a parte escrita da sua página. Você já vai ter começado ali com os 3 itens, mas aí agora é mão na massa mesmo, é o momento que você vai parar para escrever todo o resto. Então, o que eu aconselho? Vai montar uma estrutura que atenda todos os pontos que a gente citou anteriormente, que no caso pode ser aquelas sessões que eu apresentei para vocês, que são elementos que eu acredito fundamentais que precisam ter na sua página de vendas, tá? Para deixar claro para o público o que ele vai encontrar, o que ele vai receber, por que aquele produto é bom, por que aquela solução é o que ele precisa. E aí, tu vai encontrar uma forma de colocar todas essas sessões. Então, tu vai montar uma estrutura que vai atender a todos aqueles tópicos que eu falei para vocês, que precisam ter na página, né? Promessa e premissa, quem é você, qual a transformação que o seu produto gera, qual a identificação que você vai explorar com esse público. Após definir, então, as sessões da página de acordo com aqueles tópicos que eu trouxe, eu sugiro que você dê um tempo de respiro entre 5 e 10 minutos para organizar as ideias a seguir. Por quê? Porque nesse tempo de respiro, faz uma sessão, respira. Eu escrevi a promessa e a premissa e escrevi alguns pontos que vai gerar identificação com a persona, vai fazer ela compreender. Beleza, agora dá um respiro, vai tomar uma água, vai no banheiro. Por quê? Porque isso vai te ajudar a clarear as ideias e não estar com um olhar tão viciado, que é não estar tanto naquele fluxo, que aí, às vezes tu acaba repetindo palavras ou tu acaba rodando em círculos, defendendo só a mesma coisa. Não, isso vai te ajudar a clarear e, de repente, até enxergar coisas que tu não estava enxergando no momento que tu estava escrevendo, de fato. Feito isso, então, o que eu aconselho? Faz uma sessão, respira de 5 a 10 minutos para fazer a próxima. Sempre fazendo essas pausas. Tá, fiz todas as sessões da minha página, e aí, assim, gente, um copy, eu, por exemplo, geralmente eu sento e eu consigo escrever toda a página de uma vez só. 2, 6 tempos de respiro, mas consigo escrever finalizar a página do início ao fim de uma vez só. Depois vai ter as revisões, vai ter as lapidações, etc. Mas, como vocês não são copy, vocês não precisam finalizar a página inteira num dia só. Então, faz o que tua cabeça aguenta, faz o que tu tá vendo que ainda tá rendendo, quando começou a ficar exaustivo, já para, respira, é melhor do que fazer mal feito. Deixa para voltar outra hora. Tá. Depois que tu tiver finalizado toda a escrita da tua página de vendas, não lê ela no momento que tu finalizar ela. É basicamente aquela teoria da redação de gaveta que a gente aprendia nos cursinhos pré-vestibulares. Que é o quê? Guarda a tua copy, guarda a tua página de vendas e volta para olhar ela só no outro dia. Por quê? Porque isso vai ajudar tu a estar com a cabeça descansada,
a não estar com o olhar viciado, porque quando tu tem uma ideia naquele momento, tu acha que é a melhor ideia do mundo, e às vezes é só depois que tu vai ver que não faz tanto sentido assim, nossa, mas ficou essa lacuna, nossa, mas isso pode gerar essa objeção, enfim. E aí, quando tu volta com a mente descansada, fica mais fácil de tu identificar esses fatores que vão prejudicar a coesão e a coerência da tua página. Esse método de tu olhar só no outro dia ou só dias após a tua página novamente, vai te ajudar a lapidar os pontos que podem e devem ser melhorados. Vai te ajudar nisso. Agora, o que eu acho que é muito importante vocês terem em mente. Copy não é somente a venda de produtos ou serviços. Ela é também a venda de ideias, sensações e emoções. O filme que tu assiste tem copy. Os desenhos que tu assistia quando tu era criança tiveram copy no roteiro, de uma forma que prendesse a sua atenção, gerasse interesse e futuramente estabelecesse um vínculo emocional contigo. A copy, ela tá em tudo. Desde a forma que você fala, até o momento que você está negociando e até o momento da entrega. Então, a forma como as ideias são expressas, como as ideias são organizadas, como elas são colocadas para outra pessoa, tudo isso é copy. E tudo isso afeta a performance do que está sendo feito. É muito importante ter isso em mente. Vocês não são copywriters, mas quando vocês estão escrevendo a sua própria página de vendas, caso vocês optem por não contratar um profissional para fazer isso, vocês assumem o papel de um. Então, o que eu sempre falo? O copywriter, ele tem que ser um questionador. Você tem que ser a pessoa mais chata com o teu produto, para ser mesmo realmente uma página de vendas que deixe até aquele cliente mais chato que arruma desculpa para tudo sem palavras, sem ter o que colocar defeito. Então, o copywriter, ele tem que ser, acima de tudo, um questionador. Ele tem que ser um questionador. E, acima de tudo, ele tem que ser empático e honesto. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que ele tem que ser empático e porque ele tem que ser honesto. Ele precisa ser empático porque... Ele precisa ser um questionador, na verdade, porque ele precisa sempre se questionar sobre tudo que ele está apresentando. Como se fosse realmente, tu estivesse num tribunal e tu estivesse fazendo a defesa de uma ideia e tu é tanto o advogado quanto o promotor que começa a indagar tudo. Questionar tudo, tentar encontrar lacunas, encontrar incoerências em tudo. Então, questione-se sempre. Se eu não soubesse nada sobre esse assunto, ou nada sobre esse serviço que está sendo ofertado aqui nessa página, o que está escrito aqui deixaria claro para mim sobre esse tema, sobre o que é entregue? Beleza. A tua copy sempre tem que responder essas perguntas. Se eu não soubesse nada sobre esse assunto ou nada sobre esse serviço, o que está escrito aqui ficaria claro para mim? Porque assim, ó, gente, a boa copy, ela não é uma linguagem rebuscada, mas sim uma linguagem clara, simples e que toca na alma de quem está lendo, gerando identificação, interesse, desejo e confiança. Por que eu falo toca na alma? Isso é um pouco do meu lado mais poético também, né? Como eu disse, eu escrevi a poesia no início. Mas eu acredito muito. Por quê? Porque eu percebo que as pessoas, elas se convencem pelo racional. Então, pelo que é mais palpável, mais tangível no campo material, nas necessidades. Mas a verdadeira motivação de compra delas é emocional. Então, por isso que eu acho que a copy, ela não tem que ser um empilhamento dos diferenciais do produto. Ela precisa realmente tocar no íntimo daquela pessoa, porque é o que aumenta as chances de conversão, o que faz com que compre. Por exemplo, quando a Lorena fala que ela não precisa usar cropped para vender produto high ticket, para ganhar bem no digital, ela está mostrando que ela não se adequa a regras, ela não vende o que ela acredita, ela não vende os valores dela para se moldar ou caber em caixinhas. Ela não, quando ela fala que ela não trabalha no final de semana, ela está dizendo que ela não aceita abrir mão da qualidade de vida dela para
tá fazendo só dinheiro e pensando só nisso. Ela tem outras prioridades. Então, tudo isso, apesar de não ter a ver com o entregável que ela oferece, se alinha com valores e acaba trazendo pessoas semelhantes para comprar dela. Porque as pessoas, elas não querem só os entregáveis, elas compram tu enquanto pessoa também. Elas não compram só o teu produto. Antes de mais nada, elas precisam te comprar. Então, tenha claro isso. Por que que o copywriter precisa ser empático? Porque tu precisa se colocar no lugar da persona para entender quais são os questionamentos dela, quais... Claro, pode ir. Imagina, Lu. Ai, que bom. Fico feliz. Por que que tu precisa ser empático? Porque tu precisa saber quais são os questionamentos dela, quais são as objeções, quais são os desejos, as motivações. E assim tu vai conseguir escrever da melhor forma. E por fim, por que que eu falo que o copywriter ele precisa ser honesto? Porque se tu não confiar no que tu vende, no que tu entrega, tu não vai conseguir transmitir isso na copy. E a copy não vai ser convincente. Então, tu realmente precisa acreditar no que está vendendo. Agora chegamos finalmente ao último tópico, que é o quê? Ao contrário do que o mercado faz, eu recomendo que você faça. Tá com alguma dúvida aí, Mai? Se tiver com alguma dúvida, é só me falar que eu paro aqui para poder tá esclarecendo ela. Ao contrário do que o mercado faz, o que eu recomendo que você faça? Desenvolva um raciocínio próprio na hora de montar a sua estrutura de cópia, a sua narrativa. Tu precisa conhecer o teu produto e essa persona melhor do que ninguém. E tendo esse conhecimento, você vai ter o feeling necessário para usar o melhor método na construção dessa cópia, na construção dessa narrativa. Como eu já disse antes, eu não recomendo que você utilize provas sociais apenas em uma sessão, como é o comum do mercado. Peraí. Não recomendo que você deixe para quebrar as objeções somente numa sessão da página. Recomendo que você vá quebrando todas elas de forma sutil ao decorrer da página, justamente para não correr o risco que no momento que você vai quebrar ela, a pessoa já tenha saído da página, porque o resto não foi envolvente ou ela não foi sendo quebrada de forma sutil. Então, eu recomendo que você vá quebrando ela ao longo da página. E recomendo também que você não deixe para gerar conexão e contar a sua trajetória, no caso de você ser a persona transformada, somente na sessão de quem sou eu, né? Que é ali o momento da apresentação. Sugiro que, se você é a persona transformada, você vá contando de forma leve ao decorrer da página. Mas, assim, não é para falar o tempo inteiro sobre você e sobre a sua... Senão fica algo muito narcísico, muito narcisista. Então, é saber colocar isso de forma leve, em alguns pontos, para já ir gerando essa conexão com você ao decorrer da página. O que eu quero que vocês entendam, assim, ó. Precisa entrar no jogo de criar. Não é o jogo do perfeccionismo. É o jogo de criar mesmo, da criatividade. De desenvolver a sua habilidade de pensar. Para de cobrar tanto na hora de criar, de querer que a tua primeira premissa seja mais incontestável. Para de querer encontrar a melhor promessa logo de cara. Às vezes tu vai ter que escrever 50 promessas até tu achar certo. Às vezes tu vai ser na terceira, tu vai achar uma promessa alinhada. E sempre tenha em mente o quê? Que a perfeição te afasta da execução. Toda vez que tu tenta ser perfeccionista, tu acaba se afastando da execução, tu se frustra, e isso te impede de ter resultados melhores, porque tu paralisa. Então, assim, provavelmente, não é a regra, mas provavelmente as suas primeiras copies serão ruins, e o que vai fazer com que tu melhore vai ser a prática. Outra coisa muito importante, não seja 100% previsível, que é, a pessoa já sabe o que tu vai falar agora. Esteja atento para a escalada de atenção. É basicamente aquele filme ou aquela série, que quando tu termina um episódio, tu já fica louco para saber o que vem no próximo. Por quê? Porque ficou um looping aberto.
algo não foi respondido, ou te surpreendeu e tu quer ver o que mais que vai vir agora. Então, assim, tenha claro que cada ponto da copy, a pessoa precisa querer saber o próximo. Por isso que eu falo que a página de vendas precisa ser uma escadinha, precisa ser um deslize. Como é que eu faço isso? Tu vai fazer isso explorando mais, aprofundando no que tu está dizendo, trazendo novos pontos, trazendo pontos curiosos, que é basicamente quando é aquele conteúdo muito diferentão. Vou dar um exemplo aqui, que seria um conteúdo que teria copy, tá? Como ter tomado um chifre fez eu me tornar milionário. Todo mundo vai ficar tipo, como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra? É algo extremamente curioso, mas que já mostra algo que a pessoa que está lendo tem um desejo de saber, que é a questão, como se tornar milionário. Então, vai ter uma lição por trás. E é envolvente porque mostra que vai vir uma história por ali. Cópia é sobre isso, é sobre saber usar as coisas do cotidiano, coisas curiosas, coisas que aparentemente não tem tanta conexão assim, mas que despertam a curiosidade para a pessoa querer saber mais. Então, é justamente por isso, quando eu falo sobre não ser tão previsível, que eu recomendo que a tua estrutura de página, a tua narrativa e a tua big idea não seja, olha, eu coloquei seja, e é não seja, gente. No slide ficou seja, mas é não seja um Ctrl+C e um Ctrl+V do mercado. A sensação que quem está lendo tem não é tá. É aquelas páginas que oferecem alguma coisa. A sensação que a pessoa está lendo não tem que ser que é igual a várias coisas que ela já viu antes, que é mais do mesmo. Ela não pode ter aquela sensação que, é a mesma coisa que o outro concorrente fala, todo mundo desse mercado fala isso. Porque daí tu perde o fator de diferenciação. E, por fim, uma coisa que a gente sempre precisa ter muito claro é: não tenha medo de vender. O serviço que você oferece é a solução que alguém está precisando. Então, vender não é desonesto, pelo contrário, vender é um ato muito nobre, porque tu abrir mão do teu tempo, do teu conhecimento, da tua trajetória, do teu percurso, para ajudar outra pessoa a chegar no mesmo lugar em que tu chegou. Então, entregar o que você sabe é contribuir com o mundo, compartilhando a semente da sabedoria, que é o que verdadeiramente nos enriquece. É isso. O que tu achou, Lu? Foi esclarecedora para ti essa aula? Muito boa, Lu. Espetacular, guria. Olha que eu já estudei copy, eu já li várias coisas, mas tu tem uma didática muito boa, guria. Depois eu vou até te chamar para a gente trocar uma figurinha aí, conversar. Mas meus parabéns. Tu é gaúcha também, Lu? Eu morei aí, guria. Eu sou daqui, mas eu morei aí. Eu sou gaúcha de coração, na verdade. Eu vi quando tu me chamou de guria. Sim, eu morei aí em Porto Alegre e... Nossa, adoro aí. Adoro. Eu já não gosto tanto assim, não. Já queria ir embora para Santa Catarina. Mas é que eu tenho uma história de acolhimento aí, né? A história da emoção que você fala, né? Quando fui para aí, tenho toda uma história por trás, nem vou narrar aqui que vai ficar tudo gravado, mas eu tenho uma história bacana, assim, de acolhimento aí num momento difícil da minha vida. Então, eu falo que, assim, isso me fez virar gaúcha de coração. Ai, que máximo. Sim. Sou daquelas que tomam chimarrão até. Coisa boa. Sim. Então seria isso, Lu, a nossa aula de hoje. Eu não sei, será que eu posso só finalizar aqui, vai ficar gravado igual? Acho que fica, né? Porque a Lori tinha deixado. Acho que sim. Acho que sim, ela vai deixar e depois a hora que cai, deve cair, né? E daí a hora que cai, o Meet salva automaticamente, aí depois ela sobe na plataforma. Perfeito, então. Lu, eu vou te pedir só, se tu puder me falar isso que tu me falou lá no grupo, colocar como depoimento, para mim estar utilizando depois que a gente sabe da importância do depoimento, né? Boto agora. E aí depois eu vou te chamar, Lu, e aí a gente bate um papo, tá? Claro, fica à vontade, tá? Conta comigo, conta com o meu melhor. Obrigada, Lu, por ter ficado até aqui. Imagina, guria. Desculpa não ficar aberto antes, que meu olho tá terrível. Só imagina. Fica tranquila quanto a isso, tá? Então tá bom. Tá. Beijão. Tchau, Fica tchau. bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.